Pessoal, Gabriel Miranda aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre algumas ideias muito interessantes para que vocês não fiquem sem ideias para exercícios durante o programa de reabilitação de vocês. Esse é um quadro muito comum, principalmente entre os recém-formados, de não saber o que fazer com seus pacientes. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Pessoal, mas antes de mais nada eu preciso pedir um favor para vocês. Caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, vou pedir para você fazer isso agora. O canal está crescendo bastante nos últimos tempos e eu peço para que você me ajude a mantê-lo nessa direção. Além disso, é claro, o like faz com que esse conteúdo ele possa ser entregue para mais fisioterapeutas e mais pessoas que se interessam por fisioterapia, tais como eu e vocês. Agora bora para o conteúdo. Observar os pontos fortes do paciente. Sem sombra de dúvidas, uma das coisas que fazem com que nós fiquemos sem ideias do que fazer é quando a gente enxerga esse paciente única e exclusivamente como um segmento, com uma determinada disfunção, com uma determinada lesão. Por exemplo, se eu estou tratando um paciente que tem dor no joelho e eu olho para esse paciente só como um joelho lesionado, um joelho em disfunção, eu vou tentar tratar única e exclusivamente esse segmento sem olhar para o restante do corpo desse paciente, enquanto eu posso utilizar todo o corpo do paciente para tratar essa região. Eu tenho que saber observar quais são os pontos fortes que me ajudam a usar o restante do corpo do paciente para tratar esse joelho. Por exemplo, se esse paciente ele for jovem, se esse paciente ele for forte, previamente rígido, se esse paciente ele não tiver comorbidades, se esse paciente ele não for sobrepeso, por exemplo, a gente já tem aí uma coleção de pontos fortes que nós podemos utilizar para tratar esse segmento em questão, tá bom? Uma das coisas que faz com que nossos atendimentos eles sejam chatos, que eles fiquem sem criatividade, é justamente a gente olhar única e exclusivamente para aquele segmento. O que nos leva ao nosso segundo ponto dessa lista aqui de dicas, que é o tratamento indireto. Uma vez que você exercitou o hábito de observar os pontos fortes do paciente, fica muito mais fácil de você utilizar a estratégia do tratamento indireto, que é justamente o que eu estava descrevendo para vocês agora. Utilizar outras partes do corpo para tratar um outro segmento que esteja lesionado ou em disfunção. Essa estratégia ela é muito interessante porque ela expande os seus horizontes, te tira dessa bolha de ficar única e exclusivamente tratando só aquela região e te dá muito mais possibilidades de trabalho, o que vai fazer com que você tenha mais possibilidades e cartas na manga para tratar, tá bom? Essa estratégia ela também é muito interessante quando a gente está falando sobre pacientes yellow flags, tá bom? Ou orange flags, que são pacientes que tendem a somatizar muito, tendem a ter muito medo da dor quando você mexe naquele segmento em específico. Vou dar um exemplo aqui de um paciente que tem uma capsulite adesiva, um ombro congelado. Se você tenta mobilizar, mesmo que na hora certa, esse ombro, esse paciente ele tem muito medo da dor, muito possivelmente você vai acabar causando uma reação não interessante nesse paciente, uma reação de dor. Então é muito legal que você saiba utilizar outras partes do corpo do seu paciente para tratar esse ombro. Como eu já dei em vários exemplos aqui em outros vídeos prévios, você pode utilizar, por exemplo, os membros inferiores para mobilizar indiretamente o ombro desse paciente. É só uma possibilidade, mas isso faz com que você já tenha mais, como eu falei anteriormente, mais uma carta na manga para tratar o paciente e dessa forma ter mais ideias de exercícios que você pode traçar para ele. O terceiro ponto que pode fazer com que você tenha mais ideias para tratar o paciente de vocês e não ficar ali sem saber o que fazer com ele é você explorar ao máximo diversas posições de trabalho. Eu gosto de organizar os meus atendimentos de uma maneira, de certa forma, hierárquica. Eu sempre começo trabalhando pelas posições que são mais fáceis para o paciente e óbvio que isso vai depender do quadro clínico de cada um, mas vou dar aqui um exemplo de um paciente que tem alguma disfunção em membros inferiores. Eu sempre gosto de começar trabalhando em posturas mais baixas e eu vou evoluindo essas posturas até alcançar posturas mais altas que realmente são mais desafiadoras. Se eu sou capaz de pensar em pelo menos um exercício para trabalhar em cada uma dessas posturas, por exemplo, decúbito dorsal, decúbito lateral, decúbito ventral, sentado, ajoelhado, semi-ajoelhado, eu começo a ter nas minhas mãos um arsenal muito grande de exercícios e dessa forma o tempo de sessão ele passa muito mais rápido, eu vou ficar resguardado de que eu não vou ficar sem saber o que fazer com esse paciente. E óbvio, cada atendimento é um atendimento e eu vou implementando novos exercícios em cada um deles. Além disso, puxando agora para o quarto ponto, o que você pode fazer também é procurar explorar o máximo possível o ambiente de trabalho no qual você se encontra. Você pode estar tratando esse paciente em casa, você pode estar tratando esse paciente numa clínica, você pode estar tratando esse paciente no hospital. Não importa, você tem que tentar sempre observar as ferramentas que você tem ao seu redor de trabalho com esse paciente. E justamente é o que nos leva para o quinto ponto dessa lista,
que é você dedicar uma boa parte do seu tratamento, pelo menos 30% do seu tempo de atendimento, para fazer tarefas que simulem a atividade, o nível de atividade e participação que você está procurando com o seu paciente, que o seu paciente objetiva, tá bom? Não adianta você passar o seu atendimento inteiro trabalhando o nível estrutural, trabalhando força, trabalhando mobilidade, sem que no final do seu atendimento, ou pelo menos da metade para frente, você dedique uma boa parte para jogar esse paciente dentro da função que ele tem como objetivo principal em ser reabilitada. E dentro dessa nova etapa do seu programa, dessa segunda parte, você pode aplicar tudo o que eu falei até agora, todas as outras 4 dicas. Você pode, em nível de função, trabalhar indiretamente com esse paciente, utilizando outras partes do corpo, sempre observando os pontos positivos e os pontos fortes. Você deve explorar novamente o ambiente de trabalho e explorar diversas posições para trabalhar também nesse novo nível de função. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês, dando algumas dicas de como vocês podem não ficar sem ideias do que trabalhar com o paciente de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum desses pontos que eu comentei, escreve aqui nos comentários para mim, tá bom? Eu sou Gabriel Miranda, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.